E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo onde eu contei uma história da minha vida pessoal e profissional, que foi o vídeo sobre o projeto Jaú. E eu contei aquela história em função de umas reflexões importantes que eu fiz no final sobre a importância do investimento do poder público em esportes, como certos investimentos podem ter baixíssimo custo e grande repercussão. Fiz umas reflexões importantes. O vídeo foi muito bem aceito, eu tive um retorno muito bom daquele vídeo, eu não esperava tudo aquilo, sinceramente. E então eu resolvi reunir algumas outras histórias da minha vida, de onde eu consegui tirar para minha formação pessoal e profissional reflexões muito importantes. Então eu comecei a pensar que talvez fosse bom eu contar também essas outras historinhas e para a gente poder fazer uma reflexão. Quando eu falo a gente, eu falo de profissionais de educação física ou em formação ainda, alunos de educação física, ou já formados, ou mesmo praticantes de atividade física que acabam de uma maneira ou de outra esbarrando na conduta dos profissionais de educação física, estão sob orientação deles. Então, como esse canal aqui é sobre natação e atividade física, vamos falar um pouquinho sobre pontualidade de eventos esportivos. Pontualidade dos eventos esportivos, se isso é importante ou não. Bom, gente, os países todos que se dizem desenvolvidos zelam muito pela pontualidade. O brasileiro ainda é muito desleixado. Melhorou, eu posso dizer, depois de 60 anos de vida, melhorou bastante. Mas nós ainda somos muito desleixados. Os outros países, Japão, Canadá, Inglaterra, Áustria, Alemanha, países europeus, países desenvolvidos, prezam muito pela pontualidade, muito. Para eles é uma coisa absolutamente natural, está incorporado no hábito, desde crianças, as crianças aprendem isso, e nós temos que melhorar nisso. Então eu tenho uma historinha de pontualidade bacana. Eu estava no meu primeiro ano de educação física ainda e eu consegui me engajar num grupo de alunos e nós fomos fazer arbitragem de uns jogos que na época eram muito importantes, os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros. Nós fomos fazer os JEBs em 1977. A edição de 77 foi em Brasília. Nós fomos de avião até lá, e lá nós nos transportávamos de ônibus. Ficamos hospedados todos juntos em um hotel para arbitrar atletismo. Ia ser o JEBs de atletismo. É uma competição multimodalidade, com todas as modalidades, como os Jogos Olímpicos, assim, mas envolvendo escolares de todo o Brasil, Jogos Escolares Brasileiros. Então tinha as delegações estaduais. E nós fomos fazer arbitragem, nós aqui de São Paulo fomos fazer arbitragem do JEBs de atletismo. Atletismo, não sei se vocês sabem, são dias de competição, uns 4 dias de competição, 3, 4, 5 dias de competição. E no primeiro dia de competição, o ônibus passou no nosso alojamento às 8 horas, nós já tínhamos acordado bem mais cedo, tomamos café, estávamos lá. 8 horas saímos do nosso alojamento. Chegamos no estádio de atletismo às 8h20. 8h20, chegamos lá. Eu olhei o estacionamento dos ônibus, que caberiam dezenas de ônibus, tinham 4 ônibus. Chegou o nosso, 5. Nós entramos num estádio de atletismo, o estádio estava praticamente deserto. Eu me lembro que eu pensei, deve ter gente que está dentro do ônibus dormindo ainda, porque o estádio estava deserto. 8h20. A primeira chamada para as primeiras provas, em atletismo, você sabe que várias provas acontecem ao mesmo tempo. O atletismo, num bom estádio de atletismo, você consegue fazer 2 provas de lançamento, 2 provas de salto e uma prova de pista ao mesmo tempo, né? E eu me lembro que eu ia fazer o lançamento do peso feminino. Eu já estava escalado para fazer essa prova. E iam ter outras provas, não me lembro exatamente quais, eu lembro da minha. Não me lembro quais. A primeira chamada ia acontecer às 8h30. Nós chegamos lá às 8h20, 8h30, o estádio deserto. O nosso professor falou pro cara do som, que eu nem me lembro quem era direito, não era eu ia fazer a prova de lançamento do peso.
8h30, faz a primeira chamada. Todo mundo olhou um para o outro assim e falou, professor, o estádio está deserto. Faz a primeira chamada. 8h30, faz a primeira chamada. Bom dia, senhoras e senhores. Fez eco no estádio. Estamos fazendo a primeira chamada para a prova do lançamento do peso feminino, lançamento blá blá blá, salto em distância, salto com não sei o quê, e eliminatória dos 100 metros rasos masculino. Fizeram a chamada assim pelas provas. Fez eco no estádio. Eu percebi que a situação ia ficar tensa lá. Aí passou. Isso 8h30. Aí quando foi 15 para as 9, as provas eram para começar às 9. 15 para as 9, eu não estava vendo mais quantos ônibus tinha no estacionamento. Mas o estádio já tinha assim umas 30, 40 pessoas. O professor falou, fulano, faz a segunda chamada, 8h45, faz a segunda chamada. Professor, tem pouca gente, não sei se vai dar para conversar. Faz a segunda chamada. Atenção, senhoras e senhores, segunda chamada para a prova de lançamento do peso. Blá, 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 blá. Fez eco no estádio. A segunda chamada ainda fez eco no estádio, de tão pouca gente que tinha. E nós só falávamos disso, gente, não está chegando a ninguém. Será que é às 9 mesmo? Será que nós não chegamos cedo demais? Ficamos naquela dúvida e tal. E o nosso professor, firme e seguro, com o cronograma lá, e eu olhei lá o horário das provas, era isso mesmo, tinha que começar. Aí começaram a chegar as primeiras inscrições, tal. 5 para as 9, professor, faz a terceira e última chamada para a prova. As provas faziam 3 chamadas cada prova, né? Para começar às 9 horas. Não é um horário cedo demais. Aí já tinha talvez umas 100, 150 pessoas no estádio. Terceira e última chamada para a prova do lançamento do peso, blá, 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 blá. Aí já não fez eco. Eu percebi que já não fez eco. Já tinha 100 e poucas, 200 pessoas no estádio, já não fez eco. Mas estava todo mundo tenso. Era para ter, para vocês terem uma ideia, era para ter umas 20 meninas no lançamento do peso, que era a minha prova, tinha umas 8. Tinha umas 8 lá. 1/3 do número que seria esperar. Ficou aquela tensão naqueles 5 minutos, um olhando para o outro, assim. Aí o professor, nós tínhamos uma espécie de um toldo assim onde nós ficávamos e tal. Deu 9 horas, o nosso professor falou, Bona, qual é a sua prova? Lançamento do peso feminino, professor. Entra com elas. As meninas já estavam lá, né? Fizeram a chamada, as meninas que vêm já fazem a inscrição e já ficavam lá. Eu falei, professor, tem pouca gente. Entra. Fulano de tal, qual é a sua prova? Entra. Fulano de tal, qual é a tua prova? Entra. As próprias meninas falavam, ó, professor, tem gente que ainda não está aqui. Inclusive a recordista brasileira ainda não está aqui. Inclusive o pessoal de São Paulo, que tem as melhores marcas, recordista brasileira, um monte de... Eles não estão aqui ainda. Como é que ela... O professor mandou entrar, nós vamos entrar. Entramos para fazer as provas. Gente, deu um bafafá. Nós entramos para fazer as provas e fizemos as provas. Seguimos rigorosamente o horário. 9 horas entramos para fazer. Deu um bafafá, porque daquele horário das 9 horas até umas 10 horas, o pessoal chegou. O pessoal das outras provas chegou, e tinham perdido as provas. Perdido. Eles foram lá naquela nossa área, bateram boca com o professor. Esse professor era boca dura, viu? O professor era boca dura. O pessoal gritava, ele gritava em meio. Pilha assim de recursos por escrito, presidentes de federação. Ele indeferiu todos. Indeferido. Indeferiu todos. Deu uma brigalhada aquilo lá. Um monte de gente perdeu a prova. Quem estava em primeiro lugar se lascou. Perderam a prova. Tem atletas que até fazem outras provas. Atletas de pista têm outras provas rápidas e revezamentos. Mas um especialista, por exemplo, em lançamento do peso, o que ele vai fazer? Foi lá à toa, né?
Deu uma brigalhada, gente, deu uma brigalhada. E ficou por isso. Ficou por isso. Ficamos firmes, altaneiros, nós firmes, o professor firme. Falei, gente, sei lá, será que isso está certo? No segundo dia, o ônibus passou para nos buscar às 8 horas. Chegamos no estádio às mesmas 8h20. Estacionamento de ônibus lotado. Lotado. Nosso ônibus teve dificuldade. O nosso motorista falou, vou deixar vocês aqui e vou estacionar porque está muito cheio, eu vou estacionar longe. Quando nós entramos no estádio, o estádio estava lotado. Lotado de gente. 8h30, o nosso professor, fulano, 8h30, faz a primeira chamada. Primeira chamada para as provas de lançamento do peso aí masculino, né? Sei lá, não lembro direito. O do primeiro dia eu me lembro que eram das moças. Aí não fez eco. 8h30 não fez eco. 8h45 não fez eco. 8h55, 5 para as 9, terceira e última chamada, 9 horas entramos e correu tudo bem. E no segundo dia correu tudo bem, terceiro dia correu tudo bem, quarto dia correu tudo bem. Correu tudo bem. Gente, hoje eu dou risada, mas na hora lá foi tenso. Foi tenso, porque nós éramos alvo de toda a hostilidade, né? O nosso professor e nós todos, os árbitros. Esse pessoal de São Paulo, quem que eles pensam que são? Olha, só disciplina, só organização. Não aconteceu nada demais. Não aconteceu nada demais. Isso me impactou muito. E eu comecei a perceber que você precisa ser firme nisso para educar as pessoas. Isso faz parte da educação. Eu sempre fui muito sensibilizado pelos temas de educação. Aquilo faz parte da educação. Você tem que educar, principalmente o jovem, né? Folgado pra caramba, tudo meio que adolescente, né? Adultos jovens assim, jogos escolares brasileiros, era tudo adolescente, tá? Uns folgados, né? Você tem que disciplinar esse povo, você tem que educá-los e dar a noção de responsabilidade. Isso num evento esportivo, gente, é muito importante, porque não sei se vocês já pensaram nisso. Um evento esportivo é um evento normalmente longo. Compara com um show, com um concerto de música clássica, com uma peça de teatro, com um filme no cinema. Uma competição esportiva dura 3, 4 horas, ela sozinha. Ela, apenas ela. Contando espera, preliminar, tal, não sei o quê. Só ela dura 3 horas, em média, vai. 3 horas. 3 horas e pouco. É muito mais do que um filme, muito mais do que um show, muito mais do que qualquer... Então uma competição esportiva já é um negócio longo. Quando você atrasa, esse tempo de atraso, ele se soma ao tempo porque é o tempo que o pai ficou fora de casa com o filho. É o tempo que o técnico ficou com seus atletas lá. Nós temos exemplos de competições, tínhamos, né? Não sei se ainda tem, quando eu frequentava competições tanto de atletismo como de natação, competições que você chegava lá 9 horas da manhã, saía de lá 4 horas da tarde. Não pode. Uma competição tem que ocupar um período do dia, um período. Não pode. Se é de manhã, o cara tem que tomar café em casa e não pode atrapalhar o almoço. Se é à tarde, o camarada almoça em casa e não pode atrapalhar as atividades da noite, a janta, essa coisa toda. Então, uma competição esportiva, atraso é uma coisa muito grave, porque o atraso alonga o tempo da prova, que já é longo por si mesmo. Então, se vocês um dia forem chamados a organizar uma competição, ou liderando a organização, ou só participando dela, esse dimensionamento do evento, para que ele não dure mais do que 3 horas, o meu festival aqui, durante os anos em que eu realizei, ele durava 3 horas, ele ia das 9 às 12, às vezes atrasava um pouquinho. Mesmo quando eu acabava 12 horas, às vezes até um pouquinho antes, tinha pai que já estava afoito para ir embora. Professor, eu já posso ir embora? Meu menino vai fazer o revezamento? Posso ir embora? O pai já está afoito. Chegava aqui 8h30, 9, quando é 11h30, o pai já está afoito. O pai já quer ir embora. Então isso, eu acho que, tanto do ponto de vista específico, dos eventos esportivos,
como do ponto de vista mais amplo e geral, do respeito à pontualidade, ao horário agendado, a gente tem que dar cada vez mais importância a isso. É um baita desrespeito com quem chegou na hora. O cara faz todo um esforço, tira o filho cedo da cama, tira a esposa, vem todo mundo, chegam mais cedo aqui, são pontuais, chegam no horário e você fica esperando, atrasando meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Ah, vamos esperar um pouquinho, chegar mais gente. Não. O horário está marcado para as 9, vamos começar às 9. O meu evento aqui era famoso por ser pontual. Tem uma secretária nossa aqui que uma vez falou para mim: nossa, professor, quando o seu evento começa eu até acerto o meu relógio. De tão pontual que ele é, 9 horas cravado. Então é isso, eu queria deixar essa historinha, que foi muito engraçada na época, e falar um pouquinho disso, que a gente tem que começar a respeitar mais. Se um dia caiu uma tromba d'água, alagou tudo, e você vai ter que começar um pouquinho depois, no horário agendado, exatamente, por exemplo, às 9, uma vez eu precisei fazer isso. Nos meus 41 festivais de natação, eu organizei 41 festivais em 22 anos. Uma vez caiu uma tromba d'água, alagou um monte de ruas aqui perto da USP, e estava muito lotado, várias pessoas me relataram: professor, a fila ali grande na entrada da USP está muito grande, e era melhor o senhor começar um pouquinho depois das 9. Aí, mas assim, às 9 horas cravadas, bom dia, senhoras e senhores, aqui quem fala é o árbitro geral do Festival de Natação, professor Bona, bom dia a todos. Hoje, excepcionalmente, nós tivemos isso, nós vamos começar às 9h10. 9h10. Eu vou dar 10 minutos de tolerância. Porque se o cara foi pontual, ele talvez não conseguisse chegar às 9, mas 9h10 ele já está aí. Além disso, não. O pessoal, todo mundo aplaudiu. Esperei 9h10. 9h10 começamos. Tá bom, era isso. Hoje, sexta-feira, sextei de novo. Contei essa historinha e fiz essas reflexões. E esse apego à pontualidade me acompanhou na minha vida profissional e ele me ajudou muito. Eu recebi muito mais elogios e colhi dividendos positivos na minha vida com relação aos estagiários que reportavam isso. Tive muito mais retorno positivo do que críticas, por ser pontual. Nós temos que ter apego à pontualidade. Hoje em dia eu até brinco, eu não tenho apego à pontualidade, eu tenho toque de pontualidade. Eu desenvolvi um toque, eu quero ser pontual. E eu chego nos lugares pontualmente e reclamo quando atrasa. Passou de 5, 10 minutos, falo, pô, mas não vai começar? Eu faço assim. E você, é pontual? Acha que deve ser pontual? Já passou por alguma situação assim? Deixa aqui, deixa nos comentários, comente, critica, elogie, faça o que você quiser aqui, né? Seja apenas educado e civilizado, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, ative o sininho, divulgue com seus amigos para a gente poder continuar crescendo e ajudar as pessoas. E falar sobre natação e falar sobre outros assuntos ligados ao mundo dos esportes, como foi o que eu fiz hoje. Tchau!